Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer a live 61 da Jane Austen Lives e esta live de hoje é com o professor de História, Fábio Reis, que irá nos presentear com uma leitura de Jane Austen a partir do ponto de vista da escravidão no Império Britânico. E aí nós vamos falar sobre diversos assuntos. Hoje, não perco, essa live está bem interessante. Já falamos sobre algumas questões, por exemplo, nas obras de Emma e Mansfield Park a respeito da escravidão, que está ali em segundo plano, em terceiro, talvez, nas obras da Jane Austen, né? A Jane Austen, ela não faz uma acusação ou não faz uma crítica em relação à escravidão, mas ela deixa rastros nas suas obras em relação ao seu posicionamento enquanto ser humano, acredito eu, contra a escravidão, né? Principalmente na América Central. Então todo o dinheiro dos nobres ingleses, principalmente ali no século XIX, era proveniente da escravidão. Vamos adicionar o professor Fábio. Só aguardando o Fábio aceitar o nosso convite. E eu queria agradecer a presença de vocês. Olá, Fábio, tudo bem? Ei, gente, boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo bom? Olha, primeiramente queria te agradecer pela presença. Tenho certeza que essa Obrigado. live vai ser de um aprendizado enorme para a gente. Para mim também. Mais uma vez, muito bom te reencontrar, nem que seja online, né? É uma satisfação fazer lives ou podcasts, né? Que a gente já tá bem turmado com essa É, tecnologia. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. claro, com certeza. Gente, muito boa noite, então. Meu nome é Fábio Reis, eu sou historiador, eu sou doutor em História. A minha especialidade é Espírito Santo colonial, ou Brasil colônia, história moderna, assim, né? Então, essa conversa de hoje, ela raspa, assim, ela passa de raspão no meu assunto de estudo normal. Não Uhum. é o que eu estudo, né? Mas é uma coisa que me interessa muito, então eu vou atrás e bem, eu gosto muito da Jane Austen, eu acompanho Jane Austen desde quando saiu o Orgulho e Preconceito de 2005, né? Com a Keira Knightley e tudo mais. E sou super fã. Então já vim aqui uma vez, já chamei a Adriana para ir lá participar do podcast comigo também. Pode E é fazer sua sempre um prazer propaganda, por imenso. favor, né? Pois é, eu tenho um podcast chamado Quarentena Antes dos 40, o que resumindo é QAD4, mas o Quarentena, ele é um podcast para falar sobre dicas do que fazer na quarentena, já que Uhum. pô, estamos trancados, algumas pessoas ainda estão trancadas em casa, né? A quarentena não é muito quarentena para Eu muita sou uma gente. delas, eu só vou ao Pois supermercado. é. Muito bem, eu tento fazer isso também. E aí a ideia é dar dicas. Então, por exemplo, quando a gente convidou a Adriana lá, era para ela falar sobre escritoras, né, do século XIX, e ela deu muitas dicas legais para a gente, foi bem legal. Então, recomendo que vocês passem lá e assistam Acessem o também. episódio com a Adriana. E dá o endereço de novo, por favor. Isso, é Quarentena Antes dos 40. Bem simples, Uhum. você pode encontrar em qualquer agregador aí, seu Spotify, no Deezer, Muito bom. todos os lugares. E são podcasts bem divertidos, né? Vocês não seguem um padrão assim rígido, né? Formal, de abordagem, né? Dos assuntos e assim, Isso, eu é. me diverti muito. E a ideia do podcast era exatamente ocupar esse espaço nas nossas vidas também, né? Mas tipo, ajudar as Uhum. pessoas a ocupar esse espaço que ficou na vida dos outros. Mas eu faço junto com um amigo meu de que a gente conhece há muitos anos, né? Uhum. Então a gente basicamente se diverte, assim, é uma maneira da gente ocupar nosso tempo. Então é bastante livre, bastante aberto, as pessoas. A ideia é que todo mundo fique à vontade mesmo. E é muito legal também, gente, que são rapazes falando, neste caso especificamente, né, de tudo um pouco, de literatura, de filme, de jogos, né? Não é só um universo meio que Clube do Bolinha. A gente, né, eu pude participar com vocês e ver alguns outros podcasts que vocês fizeram, que também vocês falam de tudo um pouquinho. A gente pode Sei. passar para a nossa abordagem de hoje, que eu estou assim, na curiosidade. Eu Ei, gostaria vamos que lá, antes com a gente certeza. tem história aqui, né, nesse contexto, nessa história que a gente vai contar hoje.
Bom, você tinha colocado aqui, eu pedi 5 tópicos, né, para roteiro, aqui, só para eu me orientar. Sim. Contexto da Jane Austen, os assuntos daquela época, que quase não aparecem nos livros da Jane Austen. Muitos críticos, eles fazem as críticas mais duras em relação à obra da Jane Austen, porque ela não menciona o que estava acontecendo ali no contexto histórico da Inglaterra, ou da vida das pessoas ali na Inglaterra, ou que moravam, né, nos outros países que faziam parte do Império Britânico. Então, acredito que você vai falar um pouquinho aí sobre o que estava rolando na Inglaterra regencial, não é isso? Isso, a ideia é exatamente essa. E por quê, na verdade, né? Na nossa última conversa que a gente teve aqui, a gente mencionou um desses pontos, que eu acho que o principal deles, o que é muito mencionado, é a questão das guerras napoleônicas, né? Que enquanto Sim. a Jane Austen escrevia e enquanto se passam os livros dela, a Inglaterra estava em guerra com a França, né, de Napoleão, e era uma coisa presente, a gente estuda isso na escola hoje e tudo mais. Mas isso passa um pouco batido, né, nos livros da Jane Austen. Você tem que buscar, assim, para você entender o que está acontecendo. E nos livros de uma maneira geral, acho que talvez Orgulho e Preconceito fique mais claro, porque tem a milícia presente, né, e Sim. tem uma conversa mais presente sobre isso. Mas esse é um assunto, então, que fica sempre muito em discussão, né? Por que que a Jane Austen não menciona mais sobre a guerra e tudo mais? E a gente conversou da última vez que era esse fato de que a guerra era uma coisa muito distante, né, para eles, Sim. para esse pessoal que morava no campo e tudo mais. Principalmente para Então as era mesmo mulheres. principalmente para as mulheres, né, que não era o assunto que rodava dentro de casa, às vezes rodava nos grupos sociais de homens, né, para discutir política e tudo mais, Isso. mas não era uma coisa de dentro de casa, então não era uma coisa presente, as mulheres nossa, não estavam preocupadas com isso, né, com a guerra, o que vai acontecer. Uhum. Então é normal, é de se entender que fosse assim nos livros da Jane Austen, mas como a gente falou, tipo, está lá, né? As coisas passam pelos personagens, mas passa. Uhum. Então isso está presente. E aí pensando sobre isso, até pensando sobre essa nossa segunda conversa, eu estava reparando que outra coisa que praticamente não é mencionada assim, nos livros da Jane Austen é a escravidão, né, do Império Britânico. Uhum. E eu acho que por isso que esse é um assunto muito importante, assim. Na verdade, o Império Britânico era o maior império, assim, escravagista nessa época. Eles eram responsáveis pela maior parte do tráfico, né, de escravos até 1807. Uhum. Então, a Jane Austen viveu isso, né? E ela viu acabar o tráfico de escravos. Isso também é muito interessante. É, e e esses escravos, então, eles estavam presentes nessas colônias que são mencionadas nos livros, eles estavam presentes na Inglaterra também, porque existiam negros livres ou Uhum. servos ou escravos também na Inglaterra, mas isso quase passa batido nos livros, né? Se você não prestar um pouquinho mais de atenção, pulou e já foi, assim. Uhum. Então eu achei que era um bom assunto para a gente conversar hoje. Eu queria te fazer uma pergunta. Aí pode ser o professor de história ou o leitor. Você acha que essa ausência de informações, principalmente das guerras napoleônicas, que isso é cobrado muito pelos críticos, né? Isso se deve ao fato dela ser mulher e não ser muito esperado que ela metesse o bedelho, a colher ali no que seria a fala do público, porque o do privado ela podia falar que seria as coisas da casa, as prendas domésticas, mas falar de guerra talvez não fosse um assunto que estivesse ali, fosse assim, ela não tivesse tanta propriedade para falar, mesmo que tivesse bem informada pelos jornais ou pelas pessoas que voltavam dessas guerras, né? Aí o que você acha? Você Oh, é acha que uma- ela eu foi gostei perdendo dessa tempo? pergunta, assim, desafiadora. É, Eu acho o seguinte, eu acho que a Jane Austen, na verdade, talvez fosse até uma pessoa informada, assim, porque eu sei que ela tinha irmãos que eram da Marinha, né? Então Sim. ela talvez estivesse por dentro, assim, de conversas por cartas e tudo mais do que estava acontecendo. E então eu acho que o ponto não é esse, mas eu não parei para pensar que ela talvez tipo, não se sentisse à vontade conversando sobre isso, mas talvez não fosse o foco simplesmente do que ela queria contar, né? O autor tem que Verdade. escolher sobre o que ele vai falar. Uhum. E ela escolheu falar sobre aquilo que ela estava vivendo e não coisas que estavam distantes dela. E Verdade.
assim, eu tenho um livro, né, publicado, mas eu não chego aos pés da Jane Austen, é claro. Mas eu levei muito a Jane Austen em consideração quando eu fui escrever o meu livro, porque eu acabei escrevendo sobre uma coisa muito próxima de mim, né? Uma história minha, basicamente, de coisas Sim, que estavam acontecendo na minha vida. isso E era chama. exatamente por esse fato, porque era uma coisa que eu, eu vou falar, mas era exatamente porque era fácil, é um assunto que eu estou vivendo, então eu consigo escrever sobre aquilo, né? Uhum. E a Jane Austen fez isso muito bem. O meu livro, de qualquer jeito, se chama Beije-me em Barcelona. Foi um livro que foi premiado aqui no Espírito Santo pela Secretaria de Cultura, então foi publicado e foi tudo muito legal, assim. Então, eu gosto de escrever e me sinto muito inspirado pela Jane Austen, apesar dela ser tipo, 1 milhão de vezes melhor do que eu. Mas a gente pode se inspirar. E a questão também que o cânone ou a questão dessa estética ser super valorizada hoje, ela é com o tempo. Quem sabe os próximos leitores aí para frente vão também canonizar o seu texto. Ah, É muito imprevisível. Não dá para a gente só falar assim, ela é deusa verdade, e né? a gente é pobre mortal, né? Mas cada um também Considerando que a Jane Austen tipo, foi estourar mesmo depois, né, do tempo dela, é, é, é só dá para depois. esperar, assim, dá para torcer um pouco. E mesmo porque eu fiquei pensando aqui agora, se eu fosse escrever, ou você, nesse contexto, vamos voltar até 2 anos aí para trás, nós não iríamos falar sobre corrupção no romance que você estivesse escrevendo, pouco Sim. provável, sabe? Você ia falar de outras coisas, mesmo que esse romance acontecesse ali em Brasília, você não provavelmente não ia optar por falar de corrupção. E aí, possivelmente, seus críticos lá daqui a 50 anos falam assim: poxa, mas o Fábio falou de um romance em Brasília e não falou da corrupção? Como assim, É né? verdade, é Então, verdade. são as escolhas literárias que a gente faz. Eu defendendo a Jane Austen, né? Tem que defender, porque, gente, por Não, eu favor. acho que você faz muito bem, mas tipo, eu acho que a Jane Austen faz. A gente vai entrar nisso em um pouco mais de detalhes, assim, eu Aham. espero. Mas é porque, por exemplo, existe uma autora que eu não queria muito fazer uma crítica, assim, mas eu tenho uma preocupação assim com a autora brasileira chamada, acho que é Karina Ricci o nome dela, que ela Sim, tem um aham. livro chamado Perdida. E Uhum. nesse Perdida, tipo, eu li o livro, ele é fofo e tudo mais, mas o Perdida tem uma questão que é, tipo assim, para mim é gritante, que é o fato de que ela joga a personagem dela pro passado, né, pro Brasil colônia, e ela finge que a escravidão não existiu, assim, o passado dela é Ah, um passado fictício sem escravidão. E eu entendi. acho que isso por exemplo, é muito pior, né, porque a É Jane mais Austen, ela, gritante. tipo assim, é de passagem, mas tá lá, você sabe que existia. E nesse caso da Karina Ricci é uma coisa que, não, ela realmente apagou porque ela não queria, tipo, um nobre do Brasil colônia seria um cara, tipo, escravagista com certeza, né? Com E aí certeza. ela fingiu que não existiu escravidão. Então, eu Uhum. acho muito pior do que qualquer coisa que a Jane Austen possa ter feito, para ser sincero. Nossa, que olhar. Eu não pensei nisso, assim, né? Porque a gente vê muitos romances históricos, assim, eu não leio com muita frequência, mas eu vejo que são muitos publicados e será que tem essa preocupação mesmo? Porque é uma É, coisa é a Jane Austen morar no interior da Inglaterra e a escravidão ocorrer, na sua grande maioria, na América Central, né? Principalmente. sim, sim. E outros tipos de, né, eu não vou saber enumerar quantos escravos assim o Império Britânico tinha além dos de origem africana. É, mas aí outra coisa é você viver no Brasil, no Brasil colônia, o Brasil império, e isso tava assim explícito na rua ali diariamente, não tem como evitar, né? Isso, É exatamente. por aí, né, professor? É isso mesmo. Bom, É e bem aí isso. eu não sei se a gente já tá. Se eu tô correndo, me volta aqui. No tópico Não, 2, podemos ir. escravidão no Império Britânico, como é que era o Império Britânico? Como é que eles controlavam? Porque você falou que era o Império Britânico aí em 1800 e alguma coisa, era o que mais detinha, pelo que eu entendi na sua fala, que mais vendia escravos. Então o Brasil já estava ficando para trás nesse sentido?
O Brasil, a gente sabe que o Brasil foi responsável por grande parte do Sim. tráfico de escravos, né, nesse período moderno. Mas o que acontece é, o Portugal, como império, ele começa a decair muito rápido até, né? Quando a Uhum. gente chega, por exemplo, em 1750, assim, Portugal já não tinha a mesma força Não era que ele um tinha lá império, no né? começo. Uhum. Naquela época dos descobrimentos, porque Portugal ocupou tipo, boa parte do mundo, aquilo foi se desfazendo aos poucos, né? Uhum. Então, quando a gente pensa assim, tipo, século XVIII, né, 1700, a Inglaterra já estava se tornando, tipo, o maior império do mundo, uma coisa, tipo, muito grande, assim, daquele sentido, tipo, que o sol nunca se punha, né, no Império Britânico, Uhum. que é uma frase meio comum. Então, eles estavam em todos os lugares, América, África, Ásia, para todos os lados. Uhum. E eles vão chegar no topo assim do Império nesse final aí do século XIX, né? Quer dizer, no começo do século XIX, né? Desses 1800 Uhum. assim. Então eles vão ser, é isso, é o principal império do mundo e, consequentemente, o principal traficante de escravos no Atlântico. Assim, eles dominavam o Uhum. Atlântico, levando escravos da África para a América, Entendo. principalmente, né? Uhum. Então, quando a gente fala assim de Império Britânico, a gente lembrando que nessa época os Estados Unidos já não era mais colônia, né? A independência dos Estados Unidos é 1766, se eu não me Certo. engano. Então, os Estados Unidos não é mais colônia britânica, mas Canadá ainda era. Várias ilhas ali, como você falou, América Central, né? No Uhum. Caribe, principalmente Antígua, que é um assunto que a gente vai Sim. falar mais para frente, Uhum. né? É, América do Sul também, Guiânia fazia parte da colônia, né, do Império Britânico. Então, África, muitas partes da Uhum. África, principalmente né, no sul da África ali, Índia e Austrália, né? Tipo, boa parte da Oceania também pertencia ao Império Britânico nessa época. Então, tipo, Uhum. era um negócio gigante mesmo, tipo, ó, e a gente tem que lembrar tipo, que esse controle é um controle impressionante, assim, você tem como que uma naçãozinha europeia, né, desse É tamanhozinho lá, uma ilha, né? controlava, uma ilhazinha perdida ali na Europa, assim, no norte da Europa, conseguia controlar isso tudo. Então, tipo, Uhum. esse controle é importante entender isso, né? Que era uma coisa impressionante mesmo Sim. para a época. Por isso que a gente fala do Império Britânico, fala dos, né, Uhum. dos reis, dos imperadores. E aí você falou sobre essa questão, tipo, quantos escravos que eram no final das contas. Foi mais ou menos assim, 1807, a Inglaterra aboliu o tráfico, então eles não podiam mais vender escravos, mas eles podiam ter escravos ainda, né? A abolição da escravidão em si foi em 1833, então foram alguns anos mais para frente. Certo. Quando acontece essa abolição do tráfico e logo depois da escravidão em si, eles libertaram cerca de 800 mil escravos. Uau. Então se pensa que é quase 1 milhão de escravos que existiam dentro do Império Britânico. É gente pra Uhum. caramba. Isso E é há mais interessante. de 2 anos, né? O que é, Isso, é muita não é, coisa. se você pensar, não é tão longe assim, na verdade, né? Tipo, Não. 1833 são 200 anos, sabe? Não é tão distante assim. É, e aí, por exemplo, o Império Britânico teve o cuidado de recompensar os donos de escravos. Então, eles gastaram muito dinheiro, tipo, uma fortuna Uhum. mesmo, pagando os donos de escravos por causa da abolição. Eu estava dando uma olhada sobre esse assunto, eram 46 mil donos de escravos espalhados pelo Império Britânico. Então é Uhum. muita gente que Muita tinha gente. escravos, se eu for parar para pensar, né? É bastante gente mesmo. E aí eu estava até dando uma olhada que 1888, que foi quando o Brasil aboliu a Uhum. escravidão de vez, vale a pena lembrar que nesse caso, né, o Brasil já vinha também fazendo várias leis para acabar com o tráfico e tudo Uhum. mais. O Brasil tinha cerca de 700 mil escravos, né, estimas. Então Então, a Inglaterra tinha muita, tipo, é muita gente mesmo, uma coisa assustadora até, né, uhum. se a gente for pensar. Um escravo desses, aí outra coisa que eu achei também, que eu achei muito interessante foi, um escravo custava em média, em 1800, 50 libras. Então 50 Uhum. libras era dinheiro pra caramba, se você for Muito pensar, né, dinheiro. pra Aham. época, né? Eu tava até dando uma olhada que, tipo, que a herança das irmãs Bennet, né, que elas receberiam da mãe delas, tipo, se elas não se casassem com ninguém, o pai Uhum. morresse
e a casa lá, né, fosse para o Sr. Collins, a herança delas anual era tipo, a renda delas era tipo 40 libras anuais, que é o que Entendo. elas teriam, né? Então, tipo, uma irmã Bennet nunca teria condições de ter um Tem um escravo, por exemplo. escravo. Mas eles teriam condições de ter servos, né, que era outro tipo Sim, já era de um trabalho, pouquinho né? menos, como é que eu posso falar, sem querer ser repetitiva, mas menos escravo, né? Porque o servo também, É, ele, ele tinha o isso, seu é um salário, trabalho pesado, com era um trabalho certeza, né? pesado. Dentro de casa, ele ficava muito fechado ali também naquele espaço, mas a Uhum, princípio era um emprego, né? Então ele uhum. trabalhava e ele recebia por aquilo e tudo mais. Tem Outra uma coisa outra que vale a pergunta pena, eu aqui, acho. pode Ah, falar. pode falar. Não, Não, lê a pergunta. a Yuli perguntou se foi na Inglaterra que começou a abolição dos escravos. Você tem essa informação? Com Não, na certeza, em verdade, relação ao não. Brasil, Eu acho. em relação ao Brasil, sim, né? Por data. Sim, sim, existe uma relação aí, né? Eu não diria que foi na Inglaterra que começou esse caminho, não, porque a primeira colônia a se tornar, tipo, independente e abolir a escravidão, Uhum. assim, foi Haiti, né, que era uma colônia francesa. Sim. Então, vale a pena lembrar que a França estava passando por essa questão de iluminismo, né, de Revolução Francesa e tudo mais. Então já existia, era muito forte em algumas partes da França, do Império Francês também, essa ideia de abolição. Então eu não diria que surgiu na Inglaterra, não. Mas a Entendi. Inglaterra teve um trabalho, talvez maior, de de fazer com que a escravidão acabasse em outras partes do mundo também. Né? Uhum. Porque o que acontece? Né? A gente normalmente estuda na escola assim, que a Inglaterra aboliu a escravidão porque eles queriam aumentar o mercado internacional. Né? Eles queriam Ah, que as pessoas tivessem trabalho para eles terem mais dinheiro para comprar mais produtos britânicos, já que a uhum. Inglaterra estava começando essa questão de industrialização, né? E Uhum. produção de muitos produtos industrializados e tal. Mas existiu um movimento grande, social, dentro da Inglaterra, para que houvesse essa abolição. Então, Uhum. várias pessoas trabalharam para isso, existiam membros do parlamento que lutavam assim, pela abolição da escravidão, é, ex-escravos escreviam textos, né, contavam suas histórias para que as pessoas conhecessem o sofrimento, né, da vida do escravo, para que as pessoas soubessem e se juntassem a esse movimento. Então foi um movimento muito social, mas que a Inglaterra soube usar de alguma forma. E assim que eles aboliram o tráfico, eles começaram a patrulhar, né, o Atlântico e começaram a capturar navios de outras nações, inclusive portugueses, por exemplo, que Uhum. continuavam fazendo tráfico. Então, tipo, eles resolveram acabar com o tráfico geral. Se eles Legalizar encontrassem também. alguém fazendo tráfico, tipo, se a gente acabou, todo mundo vai acabar. Foi mais ou menos assim, né? E o É. Brasil foi enrolando a Inglaterra, né? Porque o Brasil sempre seguiu a Inglaterra em vários pontos, assim, mas eles foram demorando, assim, para fazer essa abolição dentro do Brasil também. Uhum. Você ia dar uma continuidade, eu te cortei com a pergunta, me desculpa. Já não lembro o que eu estava falando, mas eu acho que é importante lembrar, assim, já que a gente estava falando sobre essa questão de patrulhar o Atlântico e tudo mais, Uhum. que tanto o exército britânico quanto a marinha britânica, eles compravam muitos escravos também. Porque acontecia, essas guerras, né, napoleônicas, a quantidade de pessoas, de ingleses, né, que morreu durante essas guerras era muito alta. Uhum. Então, você está com um navio no meio das guerras, no meio do Atlântico, lutando para um lado e para o outro, e as pessoas começam a morrer e tudo mais, e você precisa de pessoas para tripular seu navio. Então, Sim. eles compravam escravos e levavam para os Uhum. navios e botavam essa galera para lutar. Então, tipo, eu acho que é isso que é importante pensar, assim, na verdade, que o escravo ele estava em todos os lugares. É claro que o Caribe era o ponto principal, tipo, Uhum. né, era a grande fonte de renda assim da Inglaterra. Os escravos estavam em todos os cantos Entendo. mesmo. Uhum. Alguém está falando aí, clichês literários, então teve a lei para inglês ver. Então é só quando a gente usa isso, uma expressão cotidiana aqui no Brasil também, né? Para inglês ver. Eu nunca Isso, tinha a parado para gente normalmente pensar. fala isso sobre essas leis que o Brasil criava para começar a abolir a escravidão aos pouquinhos, né? Então, Aham. abolia o tráfico, depois abolia tipo, a escravidão para pessoas com mais de 60 Tem anos, depois com menos, tem né, uma etapa assim, né? recém-nascidos. Tem uma Isso vai etapa assim. enrolando, né?
Uhum, Eu entendi. acho que essa que é a ideia do para inglês ver aí, para eles acharem que a gente está fazendo alguma coisa enquanto a gente mantém a escravidão Eu rodando. fiquei pensando no que você falou, não sei se vai nascer uma pergunta agora. Tchan, 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 tchan. Hum, Você falou que a Inglaterra gastou muito dinheiro para pagar, para poder fazer um retorno financeiro para os, né, os donos de escravos. E aqui no Brasil é porque eu estou bem leiga. Houve esse ressarcimento também em relação aos donos de escravos? é uma boa pergunta, sabia? Eu Não, acho, de eu não vou novo? saber te responder. Desculpa, não é Eu não vou uma saber te banca, tá? Não é responder. uma banca, não Não, acho, achei. não, na verdade é bom você perguntar assim, né? Porque me faz pensar sobre isso. Eu Uhum, sei, eu acredito que houve recompensa, sim, mas eu não vou uhum. saber te dizer detalhes sobre Tá isso, nem te dar muita certeza. Então é um assunto para a gente procurar. Inclusive, se alguém estiver assistindo e souber, pode escrever aqui nos comentários boa. também. Essa pergunta me veio na Mas eu não cabeça me lembro. por causa aqui no Brasil, quando a escravidão acabou, e o que que aconteceu? Os negros eles ficaram sem trabalho, sem fonte de renda e tiveram que fazer se virar na base do se vira, né? E aí na Inglaterra, Isso. a gente muito provavelmente eles devem ter ficado também à mercê da sorte, né? Principalmente na América Central, É, né? Não sei sim, sim, é como muito que difícil, né? funcionou. Aqui no Brasil existem documentos assim que mostram que a princesa Isabel, né, que aboliu a escravidão, que ela e alguns seguidores próximos, eles tinham interesse em Uhum, fazer algum tipo de apoio, né, de suporte para esses ex-escravos e tudo mais, uhum, mas não foi uma coisa que eles conseguiram aplicar, até porque pouco tempo depois, né, acabou a monarquia sim. e tudo se desfez assim de uma maneira muito brusca, né, no Brasil, Uhum. mas não teve nenhum tipo de Não teve suporte e essa na preocupação, Inglaterra também não, assim, né? muito provavelmente. Bom, você no tópico 3 está dizendo que você, né, anotou aqui para mim, a escravidão dentro do Reino Unido, a gente percebe, eu vejo isso em filmes, tá? A presença de negros Uhum. africanos dentro, né, na própria Inglaterra, sejam eles livres ou escravos. Tem um filme que eu não vou me lembrar o nome agora, eu devia ter me preparado melhor, que é sobre uma família de nobres britânicos. E aí esse Ah, rapaz, ele tem uma filha, né, fora do casamento, e é com uma negra, a filha é mestiça e vai morar com os nobres. E ela é criada pelos tios com a outra sobrinha, assim, de igual para igual. Só que quando ela atinge a idade para ser apresentada à sociedade, aí fica aquela coisa de esconder a moça, porque ela é afrodescendente e tudo. Mas eu posso deixar depois aqui no box, né, quando eu colocar no YouTube, mas eu não vou lembrar o nome do filme agora, que também é baseado em fatos reais. Inclusive, a gente já pega um gancho com o Mansfield Park de Jane Austen, que um dos principais, um dos pioneiros, né, na luta contra a escravidão na Inglaterra se chamava Lord Mansfield. Então tem um pezinho ali da Jane Austen ligado na história. Eu creio que sim, que não foi por acaso. O filme se chama Belle. Obrigada, gente. obrigado, pessoal. Tá todo mundo informado ali, né? Eu tô assim, olha só que ato falho. Minha filha chama Isabela, eu chamo ela de Bela, de Belle, e aí o filme eu esqueci. Mas é interessante observar isso, como que o gancho aí com a sua fala, né, o tópico 3 que é sobre a presença desses afrodescendentes. Minha luz toda hora ela cai aqui. Na Inglaterra mesmo, né? Porque não era comum, não foi como a escravidão aqui no Brasil, que a gente foi colonizado e a maior parte da população hoje, né, é afrodescendente. Mas lá na Inglaterra a gente tem essa separação mais marcada, né? Mas até na própria época da Jane Austen, principalmente das irmãs Brontë, por exemplo, a gente tem Sim. já ali uma presença de pessoas, inclusive, alfabetizadas, né? Assim, tem notícias, né? Não é uma coisa assim comum, é bem incomum, né? Eles terem sido alfabetizados, mas a gente tem também na própria obra da Jane Austen, lá no Sanditon, que teve adaptação recente, um pouco fracassada, digamos de passagem, né? Não sei se você Eu assistiu. não assisti, não assisti. É meio complicado, assim. Assim, eu acho que foi válida, mas tem hora que dá vontade de desver, sabe? Mas não tem jeito, então
Espero que faça É, a outra adaptação com relação e temos uma personagem negra, né, nessa história toda. hum, Mas o que que você tem para trazer para a gente, para nos informar sobre essa questão dos negros que moravam dentro, né, na Inglaterra, não nas colônias, mas na Inglaterra mesmo. sim, sim. Pois é. Como eu estava falando agora há pouco, assim, tipo, é claro que a escravidão ela existia em massa, assim, na América Central, né? Mas mas eu falei, tipo, que na verdade eles circulavam muito pelo Império, né? Por causa dessa relação, né, com a Marinha, com o Exército. Sim. Então eles estavam por todos os lugares. Então, tipo, estima-se pelas informações que eu fui atrás, assim, que em Londres viviam cerca de 10 mil negros africanos, né? Ou como servos ou como escravos, em 1800, assim, no final do século XVIII, né? Dos 1700 para Sim. 1800. E então, tipo, 10 mil negros, servos ou escravos em Londres e cerca de 5 mil espalhados pela Inglaterra em si. Uhum. Né? Então, tipo, não é muita gente, mas é o suficiente para você esbarrar com essas pessoas, né? E Sim. elas, claro, tipo, como elas são diferentes por causa da cor da pele, principalmente, e tem essa questão, né, de escravidão e de servitude, é, eram pessoas que se destacavam, então, tipo, era meio que chamariz, assim, né? As pessoas mostravam como uma coisa exótica, que foi Uhum. uma coisa que a Europa sempre fez por muito tempo, né? Tipo, transformar suas colônias em coisas exóticas, assim, Uhum. vender essa ideia do diferente, né? Como uma coisa a ser explorada. Uhum. Mas aí é interessante, porque além, existiam essas pessoas, é claro, mas existia um número muito pequeno também de pessoas de negros, africanos, que eram de fato livres, né? Que não eram Uhum. servos e que, né, conseguiam ter sua liberdade e trabalhar com o que eles quisessem, eram independentes e não dependiam, né, de um nobre ou de um senhor assim para trabalhar para eles. Então acontecia de existir pessoas né, de ter um comércio, por exemplo, em Londres e ter algum espaço social assim para viver, mesmo que não fosse muito. Também era relativamente comum assim, que essas pessoas livres se convertessem, por exemplo, ao cristianismo, né? Uhum. Na Inglaterra, porque os cristãos eles conseguiam apoio das paróquias, então eles conseguiam suporte, né? Às vezes de comida, financeiro, para que, né, pessoas que tivessem mais dificuldades assim tivessem algum tipo de apoio e conseguissem sobreviver com mais facilidade. Uhum. Então essas pessoas elas estavam nessa coisa, circulando, né? Tanto socialmente nas cidades como nessas paróquias e conseguindo esse apoio, elas existiam. Então as pessoas estavam vendo esses negros. Não era só uma coisa que vivia lá longe, distante, né? Elas estavam presentes também. Uhum. É, Outra coisa interessante que eu mencionei muito rápido ali, mas é que algumas dessas pessoas africanas que conseguiam comprar sua liberdade de alguma forma, fosse, né, trabalhando para a Marinha, fosse trabalhando para alguém acontecia muitas pessoas às vezes morrerem e deixar no testamento a liberdade, né, de um Uhum. escravo, por exemplo. Que essas pessoas, muitas delas também trabalharam na questão da abolição, né? Como eu falei, eles escreviam sobre suas histórias para contar sobre os horrores, né, da escravidão, principalmente nas plantações, que era uma coisa realmente horrível, assim. E então elas estavam lá, e isso eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente não vê isso, eu acho que existe uma crítica assim a ser feita às nações europeias, porque quando você vai lá, por exemplo, passear na Europa e tudo mais, é tudo sempre muito lindo, tudo maravilhoso, e você nunca ouve falar sobre os escravos que estavam lá, que trabalhavam Uhum. lá e que ajudavam a construir as coisas, né? Sim. E tudo mais. Então, eu acho que é um assunto válido, assim, que eles tentam meio que esquecer e fingir que não existiu, Uhum. mas várias nações europeias tinham escravos de Sim. várias nações, né? Muito recentemente até saiu um artigo na BBC falando sobre escravos japoneses em Portugal, porque Olha, Portugal, nos primeiros anos, né, de descobrimentos, eles chegaram no Japão e eles fizeram um comércio, tipo, totalmente clandestino, assim, de de escravos pessoas. Meu Deus. japoneses, e aí eles levavam para todo o Império Português também. E aí tem Uhum. pessoas que foram parar em Portugal, tipo japoneses, assim, perdidos, Uhum. escravizados, o que é muito louco. E é isso, muitas vezes a gente não sabe que isso acontece, né? Mas Uhum. acontecia bastante até. Não era tipo um ou dois, eram dezenas de milhares de pessoas que eram levadas para a Europa e viviam na Europa, trabalhavam lá como escravos, assim. E é,
é tenso. Eu diria que é A, complicado pensar nisso. a clichê, eu acho que é uma menina, tá? A clichês literários pergunta sobre esse tópico, que poderíamos falar sobre a representatividade negra atualmente nas adaptações atuais dos clássicos. Olha, o que eu vejo em Sanditon é porque a personagem ela é negra, então eles foram fiéis. Mas tem uma versão de Morro dos Ventos Uivantes que eles colocam Radcliffe negro. Não é Sim, um moreno, não é um estrangeiro, um cigano, sei lá. É um rapaz negro, né? Essa adaptação eu até tenho em DVD, mas é é um olhar diferente, né? Inclusive, isso. até o olhar para o Radcliffe é muito diferente se fosse uma história brasileira, sabe? Ele não, ele é tratado como servo, como empregado daquela casa que as pessoas, inclusive, são muito pobres, mas tem servo. Mas ele não Sim. é tratado na base do chicote, como seria aqui no Brasil, se a gente fosse, sei lá, um Morro dos Ventos Vivantes brasileiro ali no Brasil, colônia, você sabe? Uma coisa. Seria horrível. É. É, Então, é interessante essa do Heathcliff, porque esse filme é o de 2011, se eu não me engano, que eu gosto, eu também tenho em Desculpa, o DVD, Radcliffe, olha eu exagerando ali. Heathcliff. É, então, tipo, eu gosto muito dessa versão, inclusive. Quando eu li o livro, eu lembro que eu ficava muito confuso assim, sobre essa origem do Heathcliff, Sim. né? Porque eles meio que não, ela não dá muito a entender exatamente de onde ele vem. Fala que ele tinha Uhum, uns traços diferentes, meio asiáticos, meio não sei o quê. Fica uma coisa meio perdida, assim. sim. Então, eu acho isso muito interessante e eu gostei muito da adaptação até. Mas é interessante isso, porque ele chega na casa, meio tipo, o pai meio que chega com o menino, assim, né? Tipo, o menino Aham. vai ficar aqui. Mas ele O não é Edward, exatamente um escravo, ele tá ali, ele faz coisas, mas ele tá ali, assim, não tem um papel, né? Fica meio perdido, até o papel dele é meio perdido, assim. uhum. E alguém tá perguntando se ele é cigano. Eu não lembro se fala sobre isso no livro, talvez você saiba melhor. Não, eu acho que não tem essa referência. Bom, eu não sou expert em Irmãs Brontë, né? Mas a questão é que é o que é muito comum de acontecer quando na Inglaterra tinha muitos ciganos, inclusive em Emma a gente percebe isso, né, pelas falas dos personagens. Mas passou daquela aparência típica da família real ali que a gente vê na televisão hoje em dia, já é estrangeiro, É, eu vejo isso muito na crítica quando fazem ao gótico, nos elementos góticos da literatura inglesa. O forasteiro, o estranho, o que vai conquistar, seduzir as mulheres, por exemplo, eles sempre são morenos. Morenos, leia-se ali, ó, França, sul da Itália. Não precisa ser afrodescendente, não precisa ser, sei lá, de uma outra nacionalidade assim do Oriente Médio para falar que é muito distinto. Para a Inglaterra, o estrangeiro é o que traz o negócio, a diferença, né? No caso ali do gótico, é o é, que traz o elemento que vai desestabilizar a história, né? Dos sedutores morenos são morenos. E a gente tem muito disso aqui no Brasil também, né? Nas músicas, principalmente no MPB, o que passa pela fantasia dos compositores são as morenas, as de pele em jambo e etc, não é? Então acho que tem esse elemento assim do que é diferente, ser considerado exótico e ser, né, sedutor em alguns aspectos. Eu viajei aqui agora, gente, me desculpa. Não, mas é mais ou menos isso mesmo. E alguém está falando aqui tipo, que acha que na Inglaterra, né, era comum as pessoas adotarem crianças para trabalhar. Na verdade, isso sempre foi comum por muito tempo, né? Por muito Uhum, tempo não se teve uma maneira muito tipo adequada de se adotar uma pessoa. Então, tipo, às vezes tem alguém em dificuldades, você pega, tipo, vai ficar lá em casa uhum. e aí aquela pessoa meio que faz tudo. Assim, isso Sim. acontece, tal, esse demora acontece ainda hoje, Ah, assim. sim, Então, mas nesse período era, com certeza era muito mais comum, com certeza. olha, E o Heathcliff entra mais ou menos nesse caminho mesmo, né? tinha Ele é o exemplos aí menino que caiu lá. nos anos 70, nos anos 80, assim, de trazer uma prima do interior para poder ajudar nas tarefas da casa. Não era um trabalho servil, mas era faz tudo. Sim. Era a prima, né? Eu não tive esse, É. mas eu via vizinhos acontecendo isso. Vou puxar o gancho aqui da nossa fala para o quarto tópico, que são as conexões entre Jane Austen e escravidão.
principalmente porque ela tinha algumas referências ali por causa dos irmãos que, né, pertenciam à Marinha Britânica. E a Jane Austen, ela estava atenta. A questão toda é que ela, eu acho que você falou muito bem, ela optou por não falar de um assunto que não era também esperado que uma mulher falasse ou que fosse uma coisa tão marcante, né? A não ser que fosse um fator decisivo para a história, o mocinho ou sei lá, o bandido não, o anti-herói ter propriedade, né? Ter escravos como propriedade, que aí podia, né, gerar um embate, uma discussão ali, a mocinha assim, ai, não vou querer esse rapaz, porque ele faz tráfico negreiro, enfim, podia acontecer isso, mas eu acho que ela não quis mexer tanto, porque é a história dela falar daquele cosmo, microcosmo que ela pertencia, então ela não ia mexer em coisas que ela não vivenciava. Talvez seja isso, né? Mas me Isso. conta, o que que você traz para nós sobre essa referência da família da Jane Austen? Beleza. Então, quando eu comecei a pensar nesse assunto todo, eu parei para pensar, né? Pô, mas será que, tipo, algum desses negros, por exemplo, que viviam na Inglaterra, será que a Jane Austen esbarrou com algum desses? Será que ela tinha, tipo, visto alguém, conversado Uhum. com alguém que fosse africano, que fosse diferente? Porque ela Sim. vivia realmente afastada das coisas, né? Ela vivia num lugar muito pequeno, assim, por muito tempo, né? Lógico que depois ela viveu em Bath e tal, e aí a relação talvez fosse um pouco diferente. Mas ela provavelmente sim, provavelmente se esbarrou com essas pessoas. Mas é interessante, assim, que eu achei, é que eu não consegui encontrar em algum lugar em que a Jane Austen falasse sobre isso, tipo, abertamente, tipo, a opinião dela abertamente sobre isso. Ela menciona nos livros, em alguns livros, Uhum. mas ela mesma, nas cartas e tal, ela não parece deixar muito claro esse assunto, assim, qual era a posição dela sobre isso, né? E Mas, creio eu, Fábio, que se ela deixou algum rastro, por ser um assunto polêmico, a Cassandra queimou essas cartas que talvez ela é bem mencionasse, possível, é. sei lá, o absurdo, né? A estranheza de se ver uma pessoa, um ser humano ser escravizado. Então tem essas questões, porque lá na tese da Renata Colasanti sobre as cartas da Jane Austen, ela deduz que foram mais de 3.000 cartas. E a É muita Cassandra carta. queimou, as cartas se perderam, né? Então seria o bloguinho da Jane Austen que foi queimado pela Cassandra, infelizmente, mas é porque não se tinha essa dimensão, né? De que Jane Austen seria essa É, deusa, né? Deusa, né? eu acho que a Cassandra nunca ia imaginar que tanta gente estaria interessada nas cartas da Jane Austen hoje em dia, né? Mesmo porque Pois é. muitos fatores. Mas os irmãos da Jane Austen, com certeza, principalmente os que estavam na Marinha, traziam essas notícias de fora, né? Isso, eu acho que esse que é o ponto, assim, primeiro, tipo, antes da gente entrar nisso, eu acho que é Uhum. importante pensar, tipo, que esse pedaço, assim, essa ordem social que a Jane Austen vivia, de pessoas que não eram, tipo, de uma classe alta, mas também não eram pobres, assim, né, meio que um surgimento de classe média ali perdido na Inglaterra, como eram pessoas que não se beneficiavam dessas coisas todas da nobreza, da riqueza e da possibilidade de ter escravos até, era muito comum que esse pessoal é, tivesse uma mentalidade um pouco liberal, assim, tivesse ideias que fugissem um pouco do conservadorismo britânico, né? E a Jane Austen é muito desafiadora, né? A gente sabe. Então, essas pessoas, elas tendiam, nessa Inglaterra aí de 1800, a abolição, né, a serem abolicionistas. Então, a gente não Uhum. sabe, eu vou comentar algumas coisas assim, mas a princípio a gente não sabe qual que é a posição da Jane Austen sobre isso. Então, a gente tem os irmãos dela, né, que eram da Marinha, Uhum. que conviviam com isso e como parte da Marinha, depois de 1807, eram pessoas que batalhavam contra esses navios negreiros, né, que continuavam Uhum. tentando fazer o tráfico. Então, inclusive, tem relatos de um deles, não lembro qual agora, eu acho que é o Francis, que ele estaria num navio britânico que capturou um navio português negreiro, assim, tal. Então, existem relatos, assim, fatos sobre isso, né, sobre esse esforço inglês Uhum. de acabar com o tráfico de escravos. É. Mas existem uns outros pontos interessantes, cara. Inclusive, eu vou dar uma sugerida aqui. Eu comprei esse livro algum tempo atrás. Eu não sei se vocês vão conseguir por causa Coloca a da mão atrás luz. do livro. Coloca a mão atrás para poder.
Ei, não vai dar certo. Piorou, Mas piorou. bem, eu vou ler. Se chama Jane Austen A Life. Foi Aham. escrito por uma Claire Tomalin e é Ai, sim. basicamente uma biografia assim da Jane Austen. É um livro muito interessante e ela menciona mais para o final, aqui num apêndice, inclusive, que se chama An African Story, né? Tipo uma história africana. Uhum. E ela fala que o pai da Jane Austen, que era o George Austen, que ele teve um momento que ele virou um trustee, né? Um trustee era tipo um administrador de bens. Uhum. Ele virou trustee de um cara chamado James Nibbs, que tinha uma plantação em Antígua, inclusive. Uhum. Então, meio que sem querer, assim, o pai da Jane Austen virou administrador de uma fazenda, de uma plantação em Antígua. Não América que ele fosse Central. um escravista, né? Mas Uhum. como ele tinha essa relação com esse cara, com o Sr. Nibbs aí, e o Uhum. filho do Sr. Nibbs aparentemente estudou com o George, né? Com ele, que foi um dos alunos do George Austen. Uhum. Existia uma relação assim de amizade, de proximidade entre os dois, e ele acabou caindo de paraquedas assim nessa situação por alguns anos. Entendo. Então, é bem possível que esses assuntos, né, das plantações na América Central e de escravidão fosse um assunto presente na casa dos Uhum. Austen, né? Mostra E pra gente outra coisa, de novo a capa do livro da Claire Tomalin. ah, É uma deixa eu ver das se eu, mais conhecidas da Jane Austen, na Claire. ah, Eu tenho deixa essa eu ver se eu edição, mas tá consigo. super brilhante aí, mano. É por causa da luz. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui e mostrar melhor. Assim, quando a Ou gente é assim, pronto. blogueirinha, a gente põe a mão. Isso, agora resolveu. Eu não sou blogueirinha, é por isso. Ai, Mas é isso. É um livro, cara, é um livro super legal, muito interessante mesmo. E dá e essas ainda não tem, oportunidades, né, pra gente aprender mais. a gente não tem edição, essa edição traduzida aqui no Brasil, né? Biografia da Jane Austen É, é difícil. A gente tem da Paula Barn e tem uma que é do sobrinho da Jane Austen, que o Austen Leith, que não é uma coisa muito assim fidedigna, porque eles queriam colocar uma Jane Austen mais endeusada, mais santa ali, né? A Santa Jane, que a gente costuma falar ali. E essas biografias como essa que você está na mão, elas são fruto de pesquisas mais rigorosas, né? Não é isso, é. apresentado por nenhum parente. Desculpa, e você ia falar uma coisa e eu saí igual trem bala aqui, atropelando o Fábio por dentro. Não, tranquilo. Bem, tem essa questão, assim, do pai da Jane, né, que tinha, então, essa relação, assim, mesmo que de alguma forma distante, com essa plantação, assim, lá em Antígua, né, no Caribe. Mas existia também essa galera tem um pessoal que pesquisa muito a fundo, assim, né? Mas eu estava lendo um artigo agora há pouco e falava que em uma das cartas que a Jane Austen escreveu para Cassandra, ela fala que gostava muito dos trabalhos, dos escritos, né, de um escritor da época chamado Thomas Clarkson, que eu de Uhum, fato não conheço, assim, mas aparentemente ele era um abolicionista. sim. Então, o fato da Jane Austen, tipo, ler um abolicionista e gostar e dizer, tipo, que love, né, love his work, eu acho que já é um sinal, assim, de pelo menos um Sim. mínimo de proximidade de ideias, assim, né, entre um e Uhum. outro. E aparentemente o irmão dela, acho que eu acho que era George também, ou Charles, alguma coisa assim, gostava muito de um outro autor, que era um poeta da época, chama William Cowper, que era um Aham. abolicionista fervoroso, assim, que escrevia poemas sobre o assunto, inclusive sobre a abolição e tal. E aí a gente sabe que nessa época era muito comum as pessoas lerem livros em voz alta, né, dentro de casa, para a família, Uhum. essa coisa, uma socialização familiar, assim. Então é bem possível, na verdade, que esses assuntos abolicionistas, né, por exemplo, desses autores, tivesse de alguma forma presente, assim, que fosse de fato discutido pela família Austen. Sim. E isso tudo dá a entender que ela tendia a pensar dessa forma, o que é bom pra gente, né? Inclusive, Fábio, tem uma mulher que ela também foi pioneira, ela antecede a Jane Austen nos seus escritos, que é a Hannah More. Nós temos aqui um perfil, temos até artigos É. publicados na Liter Austen sobre Hannah More e Jane Austen, porque a Hannah More difere um pouco da Jane Austen, porque a Jane Austen era anglicana e a Hannah More evangélica, né? O que lá na Uhum. Inglaterra eles chamam de evangelicals, não batistas ou por denominação específica como a gente tem aqui no Brasil. Mas a Hannah More, ela escrevia, era uma das pioneiras também, que investiu o dinheiro que ela tinha para poder fazer panfletagem
sobre isso, inclusive Legal. também sobre animais, defesa dos animais. É bem interessante, tem umas coisas no Gente, YouTube sobre crueldade com animais, assim, tem estudos da Hannah More, ela só é mais uma que foi, né, deletada, apagada da história, porque era mulher, tipo, o que que ela tem a falar disso, né? Mas ela gente, fazia parte desse grupo aí de pré-abolicionistas, digamos assim, ou como o Cooper aí, como o pessoal estava dizendo, o Cooper é mencionado inclusive lá em Razão e Sensibilidade, né? Quando a ah, Mary Ann conversa com o Willoughby, aí a sedução é falar de Cooper, que eles é favoritinho ali dos dois, né? Além de Shakespeare. Mas é interessante porque essas informações, então, elas chegavam para Jane Austen, não só pelos livros, também pelas pessoas que estavam à sua volta, que eram viajadas, sim, os homens principalmente, né? Porque Jane Austen nunca saiu da Inglaterra, né? E muito pouco, isso. provavelmente visitou muito pouco essas cidades grandes. Ela morou em Bath, talvez até por uma necessidade, que o pai optou por morar em Bath, mas não era a vibe da Jane Austen morar em lugares, né, grandes, assim como Londres e Bath. E sobre os É livros, verdade. Fábio, que a gente já está caminhando para 50 minutos, aliás, já entramos em 50 Isso, minutos. é. Os livros Vamos. da Jane Austen que falam, né, basicamente aqui, você falou um tanto, olha só, então espero que você diga, que tem um pouquinho de tudo aqui. Pois é. É interessante, então, em relação aos livros, porque em alguns lugares isso aparece com um pouquinho mais de detalhes, mas é sempre muito pequeno, né? São fragmentos de um livro inteiro, assim, que mencionam alguma relação, assim, com a escravidão. Então, acho que Mansfield Park é o principal deles, né? Porque a Fanny Price, ela vai morar com os Bertrams, e aí o Thomas Bertram é um cara que tem negócios em Antigua, inclusive, né? Isso. Então, que é no Caribe. Isso basicamente quer dizer que ele tinha uma plantação lá e ele tinha escravos. Uhum. Resumindo, né? Tipo, não tem discussão, assim, era isso que ele fazia. E, né, então, tipo, a Antigua era uma colônia britânica que ficava no Caribe, eles produziam açúcar, então, tipo, o Bertram, com certeza, ele vendia açúcar, assim, entre a América, né, e a Europa, e ele Uhum. ganhava dinheiro com isso. E é interessante que no livro ele vai para Antigua porque eles parece que eles estão com algum problema, assim, né, tipo, Uhum. as coisas não estão indo muito bem, ele quer ir lá para ver como que as coisas estão e tal. Vale a pena lembrar que o livro foi escrito depois da abolição do tráfico, Uhum. então é uma época tipo que as pessoas ainda têm escravos, mas que as coisas estão começando a cair, né, diminuir porque você não tem mais tráfico, então você não compra mais, você podia até, né, fazer tentar conseguir por outras formas, comércio interno e tal. Uhum. Mas isso talvez fosse um dos motivos que estivesse dificultando o Thomas Bertram, por exemplo. Talvez ele Uhum. estivesse com falta de escravos e estivesse atrapalhando a plantação, né? Tá, e aí, eu acho que, se eu não me engano, até tem um filme da BBC, né? Ou era uma minissérie, É mas o acho que era um Palácio filme. das Ilusões, que foi traduzido aqui no Brasil como Palácio das Ilusões, Isso. de 99, que é mais Ai, 99. explícito, né? A Fanny Price encontra Fica mais claro, tem até mais. uma questão de uns desenhos, né, dos escravos. Isso. É bem horrorizante até, assim. Uhum. Então isso fica mais claro no filme, mas o livro fica muito curto. E aí, no texto mesmo, o que aparece mais é uma parte que a Fanny está conversando com o Edmund, e aí ela Uhum. menciona, tipo assim, tipo, você viu aquela, né, uma coisa, tipo, eu perguntei para ele, né, pro tio dela sobre o tráfico de escravos, Uhum. e aí ela fala que meio que teve um silêncio mortal, assim, né, dead Aham. silence. E é muito interessante isso, na verdade, porque a Fanny é aquela menina que fica quieta, assim, né? Que ela não discute com as pessoas, ela é muito fechada na dela mesmo. E é interessante que quando ela resolve, tipo, enfrentar o tio dela, ela vai discutir sobre o tráfico de escravos, assim, né? Que é um assunto super sério e Aham. pesado. Então, acho que isso mostra uma posição da Fanny que é muito interessante, né? Tipo Sim. assim, ela está disposta a enfrentar essa dificuldade que ela tem dessas conversas para poder falar sobre um assunto importante, né? Que é essa questão dos Claro. escravos, né? É E é bem legal. interessante Mas eu acho que. Mas... Vai, pode falar. quando ela precisa apresentar um problema para tirar o Sir Thomas da história ali momentaneamente, ela coloca o quê? O Sir Thomas tendo que viajar. Percebe É, como que ela usou? Ela não usou uma doença, ela não usou o filho mais velho gastando dinheiro em Londres, sabe? Ele podia ter passado um tempo, sei lá, na Itália,
Não, ele foi resolver problemas, né, já que era uma coisa mais, era fonte de renda dessa galera aí, né, dos Bertrand. E isso é. A Então, tem que preocupação era olhar para o ficar sem dinheiro momento. mesmo. Uhum. É, Então, assim, mesmo aquele conforto ali tem um preço, né? Mesmo Fanny Price vivendo, assim, eu tenho a visão da Fanny Price mais assim humilde, mas ela também vivia a partir dos rendimentos né, sim. do que ocorria, das atrocidades, inclusive lá na América, em Antígua, por exemplo. Mas aí eu tenho que Exato. avançar. O que você tem a dizer É, sobre Emma? Se é a mesma coisa que eu percebi também. então, na verdade, tipo assim, eu não me lembro muito de Emma, então talvez você possa falar melhor. Mas eu achei uma passagem é uma conversa entre a Jane Fairfax e a Mrs. Elton, que elas Uhum. estão falando alguma coisa. A Jane está falando algo sobre contratar uma governanta assim para trabalhar. E ela fala que existem uns escritórios na cidade lá que você consegue que eles fazem a venda de carne humana, que ela fala, human Ah, flesh. sim. E aí a Mrs. Zelda fala, não, meu Deus, o que que você está falando? Você está falando de escravos? Olha, a gente não tem nada a ver com escravos, a gente não Aham. gosta disso e tal. Ela fala, não, eu estou falando das governantas. Que ela fala, tipo, eu tenho certeza que a situação dos escravos e das governantas é diferente, mas o Sim. sofrimento provavelmente é parecido, ela fala. E eu achei bem interessante E isso. essa fala aí é bem característica, né, principalmente da Jane Austen, da Jennifer Fairfax, mas, né, Jane Austen É, aqui botando o dedo na ferida. Eu também percebi nessa fala também, e tem a questão da própria Augusta Elton, ela ser de uma família que é os chamados novos ricos na Inglaterra, daquela época, que eram sim, provenientes de comércio. Então, eles já eram mal vistos porque não eram nobres, né? Eram ricos, mas não eram nobres. E existe essa questão da família da Augusta Elton. Tem uma pitadinha ali que talvez precise de mais estudos, mais fundamentação, principalmente consultando essas obras aí, como a da Claire Tomalin, que você sugeriu, para a gente confirmar porque a cidade de onde a Augusta veio e onde o pai dela tinha estabelecido comércio é uma cidade que mais comercializava escravos lá na Inglaterra. Então, era meio hum, que para deduzir assim, a riqueza dela veio também dessa escravidão, sabe? Mas não é entendi, isso, interessante. é algo bem assim, que você tem que reler até o que últimos É, para ver. Isso não saiu da minha cabeça, não, tá, gente? Eu li em algum né, desses críticos aí, fera da Jane Austen. Mas não, persuasão. não, persuasão, eu acho que, tipo, pelo nosso tempo, assim, eu acho que a gente pode pular. Mas persuasão é mais porque eles falam muito sobre a Marinha, né? E a Sim. Marinha sempre tinha esse movimento todo com os escravos e tal. Aham. Mas eu acho que, tipo, pra terminar, assim, com a chave mais polêmica, é isso, tipo, às vezes a gente não sabe de onde vem o dinheiro dos personagens, né? E Sim. o ponto é, até onde eu sei, a gente não sabe de onde vem o dinheiro do senhor Darcy. E eu acho que esse talvez Exatamente. seja a coisa mais perigosa, assim, dos livros da Jane Austen. Sim. Porque o Darcy é super amado e querido por todos, mas existe uma chance considerável, ele sendo um nobre altamente rico, assim, na Inglaterra, de que o dinheiro dele, de fato, Também viesse de tinha plantações, e de comércio plantações. e do açúcar. Inclusive, tem uma defesa que é o julgamento do Wentworth com a Anne Elliot, que a Luciana Darcy e o Michel Suede, eles fizeram no último encontro que nós fizemos da Jane Austen Society of Brazil, e eles fazem esse julgamento porque o Wentworth, ele é até o meu favorito em questão a herói, assim, né? Não é nem o Darcy, mas ele também foi big spender, foi gastador, o dinheiro que ele ganhou lá como marinheiro não foi só porque ele era um oficial da Marinha Britânica, não. Com certeza fez pilhagem, minha gente. Não é assim. Com Não era certeza. só, ele não É. era só bom Ah, cara. moço, né? Então tem Não. essas desconstruções também que a gente tem que pensar, mas é inevitável, né? Se a gente for correr atrás dos nossos antepassados aqui no Brasil, com certeza vai ter É. alguém que tivesse uma propriedade rural que tinha escravos, porque era a forma A que, chance é muito alta. né? A chance Infelizmente, é muito alta. é uma decepção para a gente que tem uma consciência hoje, mas para eles era tido como natural, né?
fazer isso. Mas eu acho que o importante é isso, a gente reconhecer isso, né? Uhum, E tentar sempre ser melhor do que com os certeza. nossos antepassados foram. Olha, Fábio, a gente tá com 59 minutos, então é hora de você Isso. dar a sua deixa aí pra gente encerrar a live, que tá muito boa. Mas a gente também propõe fazer 1 hora para não ficar tão cansativo também, né? Isso, tá certo. Então, eu só queria agradecer mesmo, Adriana, pela conversa, eu adoro falar sobre essas coisas, então é sempre ótimo. Muito bom. E como eu falei, tipo, não é exatamente minha especialidade, assim, então é uma coisa que eu gosto de discutir. Então eu Sim. espero que as pessoas se sintam intrigadas com isso, que vão atrás e saibam mais que eu e tragam pra gente também mais Com informações, pra certeza. gente ficar mais por dentro, né? É basicamente isso. Agradecer todo mundo que tá deixando comentários ali, muito legal. Obrigado, gente. Obrigada, gente. E olha só, essa live ela vai ser salva só amanhã. Lá no YouTube, porque eu não tenho como salvar daqui. Eu tô fazendo live até fora da minha casa hoje, porque tô com problemas de internet, mas esperem que vai dar lá. E eu agradeço a presença de vocês. E se tiverem perguntas, vocês deixem aí né, aqui no Instagram que a gente manda pro Fábio. Ele é marcado e a gente lê, manda para ele. No mais, Fábio, Isso, olha, respondo gratidão tudo. por mais uma live e muito obrigada pela presença. A Lília tá aí com firme e forte, Jane, Rebeca, outras pessoas que são mais E- assíduas aqui nas lives. Muito obrigada, a gente vai ser cortado, então um beijo para todos. Beijo, Olha, tchau, tchau. ultrapassamos 60 minutos e tá deixando a gente fazer live. Sério, é a primeira vez na vida. Será que Maravilha. liberaram as lives, gente? Aqui, Acho 60. que eles gostaram de você, Adriana. Aí Ai, eles não, vou deixar gostaram mais da tempo. sua temática, que é uma temática muito importante. Então, se a gente for cortar, para a gente não ser cortado bruscamente, boa noite e muito obrigada, Fábio. Isso. Tchau, Tchau, tchau. boa noite.